Bom dia para todos, espero que todos estejam bem. Vamos dar início à aula de gramática, o nosso primeiro assunto da segunda unidade, crase. Então, o que é a crase? A crase é o nome da fusão, Sabemos a preposição a com o outro a, que ocorre logo depois dela. Na escrita ela é representada assim, um a, que é a preposição, e o outro a, que é o artigo. Então, a junção aí, dá essa fusão, chamado de acento grave, que é o acento, aquele acento ao contrário, tá bom? Então, vamos lá. Então, essa crase, ela é dessa forma. Você coloca, por exemplo, se eu disser assim, desculpa, hoje você irá à cidade. Então, para não repetir os dois as, a gente fica a cidade, o que foi que fez aqui? Juntou. Então, fez essa fusão aqui, que foi uma preposição exigida aí pelo verbo ir, mais o artigo que acompanhou o substantivo cidade. Então, a gente não pode confundir, a crase com acento grave. Então, aqui, ó, hoje você irá à cidade. Esse aí vai ser craseado e o nome do acento é o acento grave, que é esse acento aqui, Porque nós temos o acento agudo, que é para lá, para a direita, e aqui o acento grave vai ser para a esquerda. Observe, assim, alguns termos que pedem o uso dessa preposição. Estou apto a, sou favorável a, assistir a, quero ir a. Se a palavra, presta atenção, for, no caso aí, se a palavra posterior ela for feminina, utilizaremos aí o artigo feminino a. Estou apto a função. Sou favorável à reeleição. Assistir a novela. Quero ir à praia. Então, está aí com substantivo feminino. Se a palavra, no caso, posterior for masculina, nós vamos utilizar o artigo masculino o. Estou apto ao trabalho, sou favorável ao pleito, assistir ao filme, quero ir ao clube. Vocês estão vendo aí que aí não tem fusão, aí é uma junção, é a combinação da preposição a com o artigo o, porque nós temos combinação e contração. A combinação é quando junta os elementos e não perde elemento nenhum. Por exemplo, a mais o, ao. A mais onde, aonde. Entenderam? Então, isso aí vai ser chamado de combinação. Já aquelas que junta e perde, o elemento para não ficar dois as, nesse caso aí vai ser chamado de contração. A mais aquela, para a gente não falar aquela, aquela já com acento grave. Então, tem aí a diferença da combinação com a contração. Agora, nós vamos relembrar 4 classes gramaticais, da palavra a, com suas características e quando ela exerce essa função. Por exemplo, o artigo a, ele antecede o substantivo feminino, determinando, Quando ele antecede o substantivo feminino, a gente coloca a. Quando antecede o substantivo masculino, o. A preposição, nós temos também a preposição a. Ela ocorre em geral após o verbo, o substantivo, adjetivo ou advérbio. Essa palavra aí, ela é invariável, porque ela não altera com a mudança da palavra. Se eu dissesse assim, em sua juventude, ela ia a muitos bailes. E temos também o pronome pessoal oblíquo a, que associa aí ao verbo a função de como objeto direto. Queria falar com Ana, mas não a encontrei. Olha só a diferença, gente. E existe também o pronome demonstrativo a, aquele que ocorre antes das palavras que e de, que equivale àquela. A carta que li não foi esta, e sim a que você rasgou. Para a gente não dizer assim, e sim aquela que você rasgou. Então, esse aí está no lugar de aquela, correto? Então, nós temos as classes gramaticais da palavra a. Vou repetir, hein?
artigo, né? O a pode ser artigo, o a pode ser preposição, o a pode ser pronome pessoal oblíquo, e pode ser também o pronome demonstrativo, que vai substituir aí aquela. Aí nós temos, né, as junções que podem formar a fusão. Preposição a mais pronome a vai ser a com acento grave. Ele pode vir a preposição a mais, no caso, aquela pode ser junto também com aquilo, né? Aí nós temos aí essa diferença. As principais ocorrências da crase sempre ocorre em casos em que nunca ocorre a crase, são aqueles casos opcionais. E existem aqueles casos também, né, que a gente usa a crase. Quando é que, vamos ver aqui, quando é que ocorre essa crase? Nós temos aqui dicas, né, simples e fáceis de usar. A primeira dica que eu dou a vocês é: a crase ela deve ser empregada apenas diante de palavras femininas. 2. Lembra-se também de utilizar a crase em expressões que indicam hora. Por exemplo, vou ao jardim às 17 horas. Então, está diante de horas, né? Em palavras repetidas, em palavras repetidas, em expressões, palavras que existam expressões. Por exemplo, às vezes, ele vem às sextas-feiras. Olha só a expressão às vezes: às pressas, às escondidas, à esquerda de, à direita de, à em frente de, à moda de, à espera de, à procura de, à mercê de, à custa de, à semelhança de. Então, essas locuções femininas, desse tipo aí que eu falei, são aí obrigatórios aí, por favor, obrigatório a crase. Também temos as crases nas locuções conjuntivas, à medida que, à proporção que, ok? A terceira nós temos antes das locuções adverbiais, como expressão de tempo, lugar, modo. Já a crase, assim, na maioria das vezes, ela não ocorre antes de palavra masculina, exceto quando a expressão for a moda de, né, e estiver implícita na frase. Agora, existem situações em que o emprego do acento indicador da crase, ela é opcional. Nós temos aqui o procedimento assim de como verificar o uso da crase. Na frase, quem retorna a algum lugar, né? Aí vai ser o uso da crase. Então, é um termo aí regido, né? E admite aí a crase. Agora aqui, preste atenção nessa frase. A base da montanha tinha muita neve. Esse a aqui é um artigo ou uma crase aí? No caso, é o artigo. Logo no início da frase, ele está aí acompanhando, não é, o substantivo. Nós temos também, no caso, procedimentos assim que não é permitido, não precisa se usar a crase. É permitido se usar a crase. Aqui nós temos um método prático também, né? Quando você pode trocar, não é, a palavra feminina para o masculino. Por exemplo, se eu disser assim, eu vou à festa, será que esse a precisa de crase? Se você substituir por ao, vai precisar eu vou ao baile. Então, esse a aí vai ser craseado. Quando é que você não usa a crase? Não se usa a crase em palavras repetidas, né? Como eu já tinha falado aí, dia a dia, frente a frente, cara a cara, gota a gota, ponta a ponta, não existe. Ficamos cara a cara na festa de final de ano, dia a dia nos conhecemos melhor, experimente dar o soro gota a gota, não é utilizado a crase. Não ocorre crase também antes de verbo, né? Fiquei nervoso e comecei a tremer. Tremer aí é verbo, então não precisa aí a crase.
Antes de pronomes em geral. Você nunca se opôs a essa decisão. Então, é um pronome, né? Não precisa aí da crase. Antes de nome de cidade, quando você troca pelo de, né? Do Rio, o avião irá a Campinas. Voltou de Campinas. Então, você substituiu por de, não precisa da crase. Antes da palavra casa, sem especificativo. Depois das aulas, voltava a casa. E também, antes de palavras repetidas, que eu já tinha dito. Então, vocês aí, essa foi a nossa aula, certo? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar no horário da aula. Vou registrar no Clipe Escola a atividade para que vocês possam fazer, tá bom? Fiquem em paz, abraços a todos.